bendito é o nome do Senhor. Eu convido os irmãos para nós estarmos abrindo as Escrituras lá no livro de Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Amém? Marcos 9. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti. Bendito é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor, nosso Deus. Marcos, capítulo de número 9. Todos acharam? Aleluia, Jesus. Leiamos todos, né, irmãos? Versículo de número 23, amém? Convido você para estar lendo comigo, todos juntos, o versículo de número 23, onde a palavra de Deus nos diz assim: ao que ele disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Amém? Ao que ele disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus, né? Pode se sentar em todo lugar. Aleluia, Jesus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Santo Espírito de Deus. Se podes, tudo é possível ao que crê. Essa foi a resposta de Deus para um pai aflito, porque o seu filho estava afligido, o seu filho estava cometido de uma possessão diabólica, né? De Satanás. Esse pai então chega até Jesus Cristo e pergunta para ele se Jesus podia tirar aquela possessão do seu filho, se ele era capaz de fazer aquilo. E ele disse então: se posso, tudo é possível ao que crê. Essa foi a resposta de Jesus para aquele homem, para o pai daquele garoto, daquele rapaz que estava endemoniado, que estava possesso, que estava com alguma coisa ruim dentro de si, na sua vida, no seu corpo, na sua alma, no seu coração, no seu espírito, na sua vida, na sua estrada. Aleluia. Então veja você, aquele homem foi de encontro a Jesus. E veja você que certa feita, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele se aproximou dele, um cego de nascença. E Jesus, ele cuspiu no chão e untou o lodo, fez um barro com esse lodo, fez um barro, né, daquela terra, e de repente ele passou nos olhos desse cego e mandou que ele fosse lavar no tanque de Siloé. E aquele rapaz lavou-se, obedeceu a Jesus, né, foi submisso a ele, obedeceu a Jesus, e indo se lavar naquele tanque de Siloé, diz a Bíblia que ele, regressando de lá, daquele poço, ele regressou sobre os apuntos de alguns hipócritas, judeus hipócritas, né? Hipócritas fingindo, falso, né? Enganadores, essas coisas, essas pessoas, que não é verdade, a pessoa não é o que diz ser. Então, esses hipócritas, eles riram, zombaram daquele cego. Então, eles gritavam ao voz, dizendo assim: olha, e agora, pecador, glorifica ao teu Deus, glorifica a este Jesus. Sabe qual foi a resposta daquele cego para esses hipócritas? Ele virou para eles e disse: olha, se eu sou pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e este homem me curou, este homem me salvou. Aleluia, Jesus. Essa foi a resposta daquele cego. E ele era cego de nascença. E veja você que o fato correu aquela cidade, aquele fato correu nos líderes religiosos, correu na autoridade, correu dentro da sinagoga, e muitos perguntavam: olha, será que aquele homem é aquele mesmo? É aquele cego, é aquele homem que tinha aquele problema de nascença, era processo, aleluia, Jesus, dessa maldição de nascença? E muitos ficavam em dúvida, irmãos. Muitos questionavam, botavam a mão assim, coçavam o queixo, ficavam com a mão na boca e diziam: eu não sei, parece com ele,
conhecia, porque aquele era cego de nascença, era meu vizinho, eu conhecia ele, agora esse aí não é cego. Aí agora pairou uma dúvida aqui em mim. Eu não posso dizer, eu não posso afirmar com certeza, aleluia, se era ele ou se não era. Alguns outros chegaram e disseram, não, ele é meu vizinho, mas eu não sei, está parecidíssimo com ele. Então uma dúvida pairou ali naquela situação, uma dúvida que não quer saber, Deus veio e foi parada ali com João sobre aquele milagre de Jesus Cristo, sobre o feito de Jesus Cristo naquele lugar. Isso para envergonhar Jesus. E muitos diziam, eu acho que não é ele não. E veja você, e depois chamaram os seus pais, para confirmar o fato, tiveram que chamar os seus pais, sua mãe, seu pai, e quando perguntaram, quando indagaram a eles, olha, esse homem é o filho de vocês? Sim, ele é fulano de tal, nosso filho, então ele foi curado? Sim. E quando perguntaram a ele, cego ou ex-cego, quem te curou? Ele respondeu, um homem chamado Jesus. Aleluia, Senhor. Aonde ele estava? Não sei. Aleluia, Jesus. Eu não sei onde ele se encontra. Ele fez esse milagre em mim, me fez enxergar coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E ele desapareceu, sumiu. Aleluia, Jesus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, Jesus era maravilhoso, era poderoso, era tremendo. A unção de Deus estava com ele, o poder de Deus estava com ele, o Espírito de Deus estava com ele. E veja você, que certa feita Jesus, ele chega para os seus apóstolos, ele chega para os seus discípulos e diz assim, olha, eu vou para o Pai, eu vou deixar vocês não me terão por muito tempo, porque eu estou indo preparar mansões celestiais para vós, mas eu vos deixarei o Espírito Santo do meu Pai, o Consolador. Aleluia. Eu vou, mas vos deixo o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Sabe que coisa tremenda é a palavra de Deus, meu irmão? Uma coisa encaixa com a outra, Maria. Uma coisa casa com a outra. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus não mente, ela é verídica, ela é verdadeira, ela é genuína. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela prosperará aquilo ao qual ela foi lançada. A palavra de Deus, quando ela é lançada na boca do profeta, ela prospera, naquilo ao qual ela foi lançada. E quando perguntaram àquele homem, olha, quem foi que fez isso? Ele disse, um homem chamado Jesus, filho, o profeta de Deus. Aleluia, Jesus. O profeta de Deus. Olha, uma coisa é o pastor falar uma coisa para você, outra coisa é o profeta de Deus falar para você. Quando o profeta genuíno de Deus abre a boca, irmão João, só pode ter certeza, aquilo que ele fala da boca dele vai se cumprir. Vai se cumprir. Você pode ter certeza disso. Aquele homem, Jesus olhou para ele e disse assim, não, você vai ser curado, fica tranquilo. Aleluia, Senhor. Ali não era Jesus só que estava falando. Ali não era só o mestre que estava falando. Ali não era só o Filho de Deus que estava falando. Ali não era o Salvador que estava falando. Ali estava falando a boca do maior profeta que passou por essa terra. Um homem chamado Jesus. Aleluia, Senhor. Na mesma hora que o homem começou a enxergar tudo, quando procuraram indagar, foi o profeta, o Jesus. E agora, Jesus já não estava mais aqui, estava ali, preparando mansões celestiais para aqueles que são fiéis a Deus, para aqueles que choram por Ele, para aqueles que derramam a sua vida no altar como oferta de sacrifício a Ele, a todo instante, a todo momento. Aquela mulher de oração, aquele homem de oração, aquela pessoa que chora, que se humilha aos pés do Redentor, aos pés da cruz. Você pode ter certeza que Jesus vai preparar nações celestiais para eles. Aleluia, Jesus. Mas
porque eu vos deixarei o Espírito Santo de Deus. Se você for lá no livro de Romanos, aleluia, Jesus, capítulo 8, versículo 24, 27, você vai ver algo tremendo ali na palavra de Deus, aleluia, Jesus, aonde Deus fala comigo e com você, assim, olha, aquele que espera, esse será salvo, aleluia, Jesus, aquele que espera será salvo. Você está entendendo a coisa? Aquele que espera será salvo. Aquele homem, ele não esperava coisa nenhuma do homem, porque ele sabe que estava escrito: maldito é o homem, não confia no homem, mas ele esperava de Jesus Cristo ali, porque o Espírito Santo de Deus estava com Jesus Cristo, e ele não se arredou daquele lugar, ele não saiu daquele lugar, mesmo quando Jesus cuspiu no chão, tornou, sujou os seus olhos de lama, de barro, ele continuou firme ali na sua fé. E mesmo quando Jesus mandou matar o templo de Siloé, que ele volta sobre os apuntos dos judeus hipócritas, do adversário, dos contrários, ele ainda glorificou ao seu Deus: olha, se eu sou pecador, eu não sei, de uma coisa eu sei, eu era cego e este homem me salvou. Aleluia. Aquele que espera será salvo, diz ali em Romanos 8, 24, 27. Quer dizer que Deus está dizendo para mim e para você: quem espera outra coisa, ele não pode jamais esperar o que ele vê, porque a pessoa que vê alguma coisa, ela não pode esperar o que ele está vendo. Eu só posso esperar na minha vida aquilo que eu não vejo, principalmente há alguns anos da minha vida. Tem gente aqui presente que há muito tempo você não sabe o que é felicidade na sua vida. Tem gente aqui presente que há muito tempo você não sabe o que é ter paz na sua vida, o que é ter gozo, regozijo na sua vida. Você não sabe o que é ter vitória na sua vida. Você não sabe o que é ter bênção na sua vida. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê você nunca viu? Porque você espera as coisas como se você estivesse vendo essa coisa, como se ela estivesse diante de você. Aquilo que eu vejo, eu não preciso esperar, eu tomo posse dela, eu só posso esperar aquilo que eu não vejo. E quem espera aquilo que ele não vê, ele só pode agradar a Deus se ele estiver na posição de verdadeiro sentinela de Deus, como verdadeiro soldado de Deus, posicionado pela fé. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que Deus passará em revista ao seu exército. Deus vai passar em revista ao seu exército para ver de que forma eu estou posicionado na fileira do exército. Se eu estou ali posicionado como aqueles que derem água para os cães, ou se eu estou posicionado de maneira atenta, se eu estou olhando aquilo que eu ainda não tomei posse, se eu estou olhando para aquilo que ainda não chegou até minhas mãos, se eu estou olhando para aquilo que ainda não veio até minha presença. Aleluia, Jesus. Você está entendendo? Eu tomar posse dessa cadeira, meu irmão, o pastor ganhou ali algo tremendo. Não tremendo, você não estou vendo. Eu estou vendo. Agora, o difícil, meus irmãos, é eu esperar aquilo que eu não vejo. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Tem muitas pessoas se apostatando da sua fé. Sabe por quê? Tem muitas pessoas esfriando da sua fé. Porque elas não esperam devidamente, como diz Jesus Cristo. Aquele cego, ele estava esperando acontecer algo na sua vida ali. Senão, se ele não estivesse esperando um grande milagre, Deus teria ido embora. Ele teria cuspido na cara do rosto de Jesus. Ele teria feito, falado algum desaforo para Jesus: sai de mim. E se batia em retirada. Mas ele olhou para os olhos de Jesus. Epa, eu estou sentindo um cheiro de algo aqui. Tem alguma coisa para mim aqui neste lugar. Aleluia.
O diabo usou pessoas para ir em direção contrária. Os apóstolos, os judeus hipócritas. Sempre quando você está parado, olhando para um lado, olhando para o outro, esperando alguma coisa, vai chegar alguém tocando o seu ouvido. Deixa de ser bobo. Eu não estou criticando católicos. Eles mudaram muitas coisas. Os carismáticos, por exemplo, já mudaram muitas coisas. Mas os ídolos e as imagens continuam lá do mesmo jeito. Sabe por quê? Eles só acreditam numa bênção, numa vitória, se tiver verdade diante de uma santa, diante de uma imagem. Se a imagem não tiver bênção, eu acredito. Aleluia, Jesus. Diante daquele homem não estava uma imagem, não estava uma santa, não estava uma escultura feita pelo homem que está ótimo, mas estava o próprio Jesus Cristo. Em carne, osso e espírito. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Ele estava cuidado, ele estava diante do Espírito Santo de Deus. Olha, então, as coisas materiais feitas de paus, de barros, de pedras, de sabão e outras coisas mais, não pode fazer nada na minha vida nem na sua. O Salmo 115 diz assim: olha, tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não enxergam, tem mãos, mas não apalpam nada. Ele está dizendo os ídolos das imagens. Aleluia, Senhor. Você está entendendo? Não pode fazer nada. Mas aquele século, ele viu que tinha algo diferente na presença dele naquele dia. Ele viu que dentro daquele homem tinha algo diferente ali dentro dele. Aleluia, Jesus. Pastor, não tem jeito de só pegar aquela cruz lá, pastor, corpo para me ajoelhar, pastor. Você não acredita que pode acontecer algo para você sem a cruz estar aqui? Você não acredita? Aleluia, Jesus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Santo Espírito de Deus. Olha, irmãos, eu só posso esperar. No mundo espiritual, eu só posso esperar aquilo que eu não vejo. O que eu vejo não precisa de eu esperar. E se eu sou realmente uma mulher de Deus, se eu sou realmente um homem de Deus, eu tenho que agir como um verdadeiro homem de Deus, como uma verdadeira mulher de Deus, eu tenho que esperar sem ver. Eu tenho que aprender a esperar sem ver. Porque se eu ver, não adianta nada se eu ver. Se eu ver a bênção, não adianta eu ficar esperando a bênção se eu estou vendo ela. Não adianta eu ficar esperando a vitória se eu estou vendo ela. Se eu sou do lado da fé do apóstolo Paulo, de Pedro, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Elias, de Eliseu, de Samuel e outros tantos por aí, de Daniel, eu tenho que aprender a olhar com os olhos da fé. E pelos olhos da fé tomar posse daquilo que não existe. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. O mundo espiritual é igual ao mundo carnal, igual ao mundo humano. Que eu quero uma sacola, uma bolsa, eu vou ali na loja, eu quero arroz, eu vou ali e compro. Aleluia, Jesus. O mundo espiritual é diferente, irmão Martim. Aleluia, Jesus. Veja você, que os levitas, os sumos sacerdotes levitas, foram levantados por Deus para poderem estar levando a arca de Deus rumo ao Rio Jordão. E ali Deus falou: olha, quando o meu sumo sacerdote, os meus ungidos, os levitas, chegarem com a arca,
Eu vou dizer para você. Você sabe qual é a principal característica de um verdadeiro homem de Deus naqueles tempos? Você sabe qual era a verdadeira característica de uma mulher de Deus naqueles tempos? Era a fé, era a certeza, aleluia, Jesus, que batia dentro deles. Era desse jeito que funcionava a coisa, meu irmão, aleluia, Jesus. Você está entendendo a coisa de pé? Olha, dentre as principais características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus dentro de uma igreja, uma das maiores é o espírito de coragem, é o espírito de ousadia e também, sobretudo, o espírito da fé. Aleluia. É como diz Hebreus 11: sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala em Hebreus 11:8 que pela fé Abraão saiu do meio da sua parentela segundo as ordenanças de Deus, segundo a determinação de Deus, e foi para um lugar, para uma terra onde Deus o levaria, onde Deus o conduziria, aleluia, Jesus, onde ele tomaria posse da bênção, e ele saiu sem saber o rumo para onde ele ia. Ele saiu pela fé. E a Bíblia fala que pela fé, também Noé, ele começou a construir a arca de Deus. Ele começou a construir a arca de Deus, batendo martelo e prego numa terra seca. Ainda não tinha chovido ainda. Ele esperava uma nova chance para a humanidade. Ele esperava uma nova chance para ele, para sua família, para suas filhas, seus filhos, para suas noras, para os seus genros. Ele esperava. Então ele agiu pela fé. Aleluia, Jesus. Olha, Jesus Cristo disse assim: eu vou para o meu Pai, preparai-vos nações celestiais, mas eu vos deixarei o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala para mim e para você assim: olha, aonde o Espírito Santo de Deus está Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus está Jesus. E aonde está Deus, aonde está Jesus, e aonde está o Espírito Santo de Deus, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Aleluia, Jesus, é verdade. Aonde está esse trio elétrico poderosíssimo, irmãos, alguma coisa acontece. E a Bíblia fala que às vezes você não vai ver o governo dele, às vezes você não vai ver o regime dele, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus opera até os gemidos inexprimíveis. Às vezes você está sentado, ouvindo louvor, ouvindo o pastor profeta pregando para você, e Deus está mexendo na sua vida. Deus está mexendo no seu casamento. Deus está preparando uma habitação nova para você. Deus está preparando coisas novas para você. Deus está curando aquela enfermidade maldita. Deus está jogando aquela bruxaria por terra. Deus está queimando aquela feitiçaria. Deus está jogando ali aquela maldição por terra por todas as suas obras malditas. Aleluia, Jesus. Deus está tomando conta dos seus inimigos, dos seus adversários. Aleluia, Jesus. Deus está dizendo assim: fala para ela, profeta, fala para ele, fala para o meu povo, que a vergonha deles os cobrirá. Aleluia, Jesus. Eles serão cobertos pelas vergonhas deles. Aleluia, Jesus. A maldição saída da boca deles contra essa igreja, contra esse ministério, contra o meu povo que está aqui, cobrirá a vida deles, cobrirá a alma deles. Aleluia, Jesus. Assim diz o salmista lá no Salmo 140. Aleluia, Jesus. Olha, enquanto você está aqui tranquila, ouvindo a palavra de Deus, Deus está abrindo as portas. Deus está arrebentando as portas de bronze. Deus está quebrando as correntes. Deus está estourando os cadeados. Deus está tirando o cativeiro. Deus está jogando as prisões por terra. Deus está tirando aí o câncer. Deus está tirando aquela enfermidade maldita. Aleluia, Jesus. Deus está guardando a tua casa. Deus está te livrando do mal. Deus está te colocando em algo contigo.
gratidão do Senhor. Teve pessoas naquele dia, meu irmão Karina, que olharam aqueles homens com a arca lá levantada, meu Deus, essa arca vai cair nesse rio, vai rolar, correr abaixo todo mundo, eu que não vou entrar nessa. Aleluia, Jesus. Deus me mostra em sonhos. Pessoas falam assim, não vai naquela igreja não, sai de lá. A pessoa não quer que você entre no Rio Jordão, meus irmãos. Sabe por quê? Porque eles sabem que ali tem um profeta de Deus ali, para poder abrir o Rio Jordão para você. Aleluia, Jesus. Eles sabem disso. Que ali dentro tem um profeta de Deus, um pastor profeta de Deus, para poder abrir a porta para você. Aleluia, Jesus. Para poder invocar a presença de Deus Altíssimo ao seu favor. Para invocar de Deus os anjos, arcanjos, serafins e querubins para trabalhar para você. Você sabia que a palavra de Deus nos fala que os anjos de Deus foram feitos e colocados à disposição nossa para nos servir, irmãos. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala, irmão, está aí. Os anjos de Deus foram feitos para nos servir. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que Deus fez um termo. Deus fez um termo para cada um de nós. Termo simboliza anjo. Eu tenho meu anjo que me ajuda. Você tem o seu anjo. Sabia? Você tem seu anjo que te ajuda, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Olha. Vai lá, pecador. Vai na hora desse profeta, Jesus Cristo. Você vai chorar. Você vai ser decepcionado. Ele não quis saber de conversa de lorota. Ele não quis saber daquele povo de pouca fé. Aleluia, Jesus. Ele cumpriu as ordenanças de Jesus, do profeta de Deus. Ele fez o que o profeta disse e deu certo. Deu certo. Glorifica o teu Deus, pecador. Espera aí, gente. Espera aí, turma de caiados. Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Se eu sou pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei. Eu era cego e ele me curou. Eu fui salvo. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Olha, o Deus que fez aquela obra não foi um Deus do barraco de Bezebu, não foi um Deus qualquer. A Bíblia fala que foi um Deus maior, o Deus de Israel. A Bíblia fala que ali se tratava uma obra do Deus do impossível. Aleluia, Jesus. E eu vou falar para você, meu mais de uma coisa: quando se trata de uma obra do Deus do impossível, é mais fácil ele fazer muito para você, é mais fácil ele fazer muito na sua vida do que ele fazer o pouco. Aleluia, Jesus. Porque o meu Deus do impossível, irmãos, a Bíblia fala que ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos.